Olá, vou trazer aqui hoje mais um pouco da história lá do Olho d'Água do Padre. Antigamente eu não sabia como se chamava o lugar, mas eu tenho para mim que esse lugar lá, antes de ser chamado Olho d'Água do Padre, antes dos índios comer o padre, era chamado por Aldeia Aticum, que lá o nome hoje é Olho d'Água do Padre, mas o pessoal continua chamando a aldeia, que lá é uma aldeia, de Aticum. E lá tem outras aldeias lá por perto, tem a aldeia Pancará, enfim, outros nomes lá de outras aldeias, que eu não estou lembrada agora. E eu vou falar aqui um pouco dos costumes de lá, que o pessoal tem. Lá o pessoal gostam de fazer um toré, eles dançam toré lá, eles fazem aquelas roupas de caruá, aquelas saias, aquele tipo um chapeuzinho que coloca aqui na cabeça, eu não sei se é o cocá, talvez que seja o cocá. Eles também pegam aqueles coco de aquelas cascas do coco, sem ser a casca de fora. A casca que envolve a polpa do coco, aquela casca mais dura. Eles pegam aquela casca. Agora eu não sei como é que eles fazem para tirar a carne do coco de dentro. Eu sei que eles tiram a carne do coco, deixam um buraquinho para colocar um pedacinho de madeira, mais ou menos assim, para pegar naquele pedaço, para chacoalhar quando vão dançar o toré. Outros já pegam umas cabacinhas redondinhas, parecendo com o formato de um coco também, e fazem também. Eles colocam lá dentro semente de árvores, essas árvores que tem aquela semente bem durinha, que dá bastante zoada, eles colocam dentro da cabaça ou do coquinho e fazem aqueles maracá para dançar o toré. Quando eu morava lá no sítio, eu era adolescente, eu acho que eu tinha os meus 14 para 15 anos por aí, e uma vez teve um toré lá e eu fui. Quando eu cheguei lá, o pessoal tinha acendido uma fogueira, e ao redor da fogueira o pessoal ia ficar fazendo uma roda, dançando, arrodeando essa fogueira, cantando as músicas lá do toré, de toré, que lá tem várias músicas. Eu só sei uns trechinhos, pedacinhos bem pequenininhos de algumas delas. Tem uma que eles cantam assim, solta os cabelos, Janaína e caia na água, aí o resto eu não sei mais. E tem outras também que eles cantam assim, fala em Jurema, Juremá, não sei o que lá. Faz tanto tempo que eu até já me esqueci dessas músicas de toré lá. E assim, eles ainda preservam muito esses costumes, porque lá eles vivem normalmente, mas eles ainda têm os costumes. Antigamente lá, as casas não tinha casa de, como eu posso dizer, casa de bloco. As casas não tinha casa de alvenaria. As casas eram casa de taipa, casa de palha. As casas mais antigas, eu acho que nem coberta de telha era tapada de barro e coberta em cima, a coberta da casa em cima era de palha, de uma planta que lá é parecida com pé de coco, mas só que essa planta não é chamada de coco, é chamada de catulezeiro. E ela é tipo uma palmeira, o coco parece uma palmeira e ela também ela é do mesmo jeito do pé de coco, só muda os frutos que essa palmeira aí dá, por nome de catulezeiro. Ela coloca um cacho também, que nem o coqueiro, mas só que os frutos dela
é menor do que é muito, muito menor do que um coco. É pequenininho assim. É pequenininho e dentro desse fruto é do mesmo jeito de um coco, só que bem pequenininho. E dentro dele tem aquela, que nem o coco, né? Tem aquela bolinha dentro. E lá o pessoal usava para fazer rosário, que chama rosário de catulé. O pessoal vendia muito antigamente. Eu acho que até hoje em alguns lugares o pessoal ainda vende isso, ainda tem essas coisas. Lá até hoje tem os pés de catulezeiro bota, os catulé cria lá. E o pessoal come. Até que os bichos lá, o gado, os bode, eles soltam, o pessoal que cria esses animais lá, soltam eles pro mato. E eles vão nos pés de catulezeiro, tem os coquinhos lá no chão caído lá, que cai do pé, madurinho lá. E eles engolem, eles são tão pequenos que as cabras, as vacas engolem eles. E quando elas voltam para casa para dormir, elas regurgitam a comida que elas comem, elas remoem e elas engolem só aquelas casquinhas do catulé para dentro de novo e o catulé mesmo, o coquinho, elas cospem para fora. É tanto que um tempo lá na casa da minha mãe, quando eu morava lá no sítio, tinha um chiqueiro lá cheio de bode. E essas cabras, elas iam para o mato e elas traziam tanto catulé que o chiqueiro ficava cheio, que até o pessoal da vilinha lá de Olho d'Água ia buscar os catulé lá em casa. As meninas que estudavam comigo na época, elas iam lá com as bolsas de supermercado, essas sacolinhas que a gente traz no mercado, e levavam cheio para casa delas. De vez em quando elas estavam indo lá pegar. Aí teve um tempo lá de 2017, por aí, teve uma seca muito severa lá, que não estava dando muito essas coisas. Era tanto que as cabras não colocavam muito esses catulé lá no chiqueiro, por conta que não estava chovendo. Passou uns anos lá sem chover muito assim. E esses catulezeiros, eles não estavam produzindo tanto assim. E por causa disso, as cabras, as vacas não traziam mais esses coquinhos para casa como elas traziam antes. Elas traziam bem pouquinho, era muito difícil a gente achar dentro do chiqueiro, dentro do curral. E assim, vou falar mais um pouco aqui do costume do pessoal, que eu não fui falar de outras coisas. E assim, o pessoal lá dançava o toré e tem as comidas lá típicas que eles fazem, que os índios, os mais antigos, faziam também. Desde antigamente até hoje eles fazem plantio de batata, de macaxeira, cultivam aquelas plantas que os índios cultivavam antigamente, aquelas plantas medicinais. Lá o pessoal, quando sente uma dor de cabeça, sentia dor de cabeça, não corria para a farmácia comprar remédio. Eles iam no mato e pegavam casca de pau, faziam chá, faziam remédios naturais com plantas medicinais e se curavam de muitas coisas lá. E hoje em dia, quando acontece de adoecer alguém, tem o hospital, vai na farmácia comprar um remédio. Ainda tem aquelas pessoas antigonas lá que quando adoece elas não querem ir para o hospital nem comprar remédio de farmácia. Eles vão no mato, pegam remédio lá do mato, como eles faziam antigamente, e até que ainda funciona. E voltando lá no toré que eu estava falando, aí eu fui para esse toré lá e quando eu estava lá no toré, o pessoal dançando toré lá, rodeando e cantando as músicas lá da fogueira. E aí teve uma pessoa lá que se manifestou lá com um espírito ruim lá e passou correndo dentro da coivara, pisando descalço e não se queimou. A pessoa bebeu cachaça e ficou doido lá e entrou dentro do fogo e nem se queimou. E aí tinha umas pessoas que faziam umas brincadeiras lá meio estranhas lá, sabe?
Na hora que a rodeando coivara assim, tinha uns rapazes, umas moças lá, eu também já era uma moçotinha, e tinha minhas primas e outros lá. E tinha uns rapazes lá que gostavam de andar dando embigada atrás dos outros na fogueira, arrodeando a fogueira. Eu disse, eu que vou ficar aí nessa roda da imundice, vou pular fora. Eu saía da roda do toré e ficava só observando. Quando acabava o toré, eu ficava só contando a resenha para as meninas. Eu ficava só observando lá de fora, só para contar a resenha depois do que estava acontecendo lá. Não era que nem hoje, que todo mundo tem celular, pode até filmar, gravar, fazer muitas coisas. Antigamente não tinha celular, ninguém nem se ouvia falar em celular. Hoje em dia é muito mais moderno, tem muitas outras coisas do que antigamente. E lá o pessoal não tinha móveis, cama, geladeira, essas coisas. O pessoal matava um bicho lá, salgava a carne todinha, botava no sol para secar, numa cerca, numa coisa, amarrava uma corda dentro de casa, colocava a carne estendida lá, como a gente estende roupa hoje nos varal, só que era carne dentro de casa, nos varalzinhos. E as carnes não ficavam podres, comia do começo até o fim. Não é que nem hoje que a gente tem geladeira para guardar fruta, guardar carne, guardar tudo. Antigamente o pessoal não tinha geladeira, eles se viravam como eles podiam. E nem adoecia que nem hoje. Hoje o pessoal vive mais doente do que antigamente. Antigamente o pessoal era mais saudável, não tinha certas doenças que existem hoje em dia. Depois que as coisas mudaram muito, o adoecer das pessoas também mudou muito. As pessoas hoje em dia estão morrendo mais novo do que antes. Antes as pessoas viviam até 100, cento e tantos anos. Hoje em dia tem muitas pessoas que não chegam nem a 80 anos, morrem antes dos 80, por causa de muitas coisas que eles usam hoje em dia que está prejudicando muito a saúde. As pessoas estão ficando mais doentes hoje do que antigamente, mais cedo. As pessoas estão ficando mais, como é que eu posso dizer, mais hipertenso hoje, mais novo do que antigamente. Antigamente as pessoas não tinham problema com pressão alta, que eles nem tomavam remédio para pressão alta, para diabetes, essas coisas. Mas hoje em dia o pessoal vive mais doente do que antigamente. E quem gostou do meu vídeo, dê like, se inscreva no meu canal, que antes de eu abrir esse canal eu não tinha nem assunto assim, o que eu vou falar aqui nos meus vídeos, eu nem sabia o que falar. Vou botar receita de comida, vou falar alguma coisa e tal que vier no meu pensamento, filmar alguma coisa que eu achar interessante na rua onde eu for e tal. Mas agora eu vi que quando a pessoa abre o canal, começa a postar vídeos, vai chegando ideias, coisas que aconteceu lá atrás, que a pessoa pode estar trazendo, contando aqui no canal. É isso que está acontecendo. Eu estou falando isso aqui hoje porque eu estou lembrando de coisas que aconteceram lá atrás. E eu vou trazer mais vídeos legais aqui, como esse. E assim, vou contar histórias da minha infância, da minha adolescência, quando eu era criança, o que acontecia comigo e meus irmãos, as brigas que a gente tinha em casa, os entendimentos e como era controlado as brigas por a minha mãe. Fora as travessuras que a gente apontava, eu e a minha irmã mais nova, que ela não quer que eu fale muitas coisas aqui no canal, porque ela não gosta, mas algumas coisas eu vou trazer aqui. E é só, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.